Gênesis 17, 6, Deus fala para Abrão e disse: eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. No versículo 9. De sua parte, presta atenção, Deus diz, de sua parte, Abraão, guarda minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Bom, nós vamos falar hoje, inclusive temos falado um pouco nas mensagens anteriores, mas nós vamos falar sobre aliança. Meus queridos, se vocês não entenderem acerca do que é uma aliança, o seu casamento não poderá fluir. A sua comunhão e aliança com Deus jamais poderá prevalecer. Se vocês não entendem o que significa uma aliança na perspectiva de Deus, tampouco será difícil você manter uma aliança, um pacto, um compromisso com amigos, com seu pastor, com a sua igreja. Pois o conceito de aliança deve ser entendido. Deve ser entendido. No versículo 3, na verdade, o versículo anterior do capítulo 17, que nós acabamos de ler, nós observamos que Deus está prestes a afirmar uma aliança com Abraão. E nós vamos entender como essa aliança procede. O que é uma aliança? Na perspectiva de Deus e não na perspectiva do homem. Como procede uma aliança estabelecida por Deus? Em primeiro lugar, Deus, ele afirma a Abraão que por parte dele, de Deus, o Senhor, ele se comprometerá em cumprir propósito. E qual foi o propósito da parte de Deus? Abençoar Abraão. Ou seja, entenda bem isso. Para que se estabeleça uma aliança ou um pacto, é necessário que ambas pessoas que querem fazer esse pacto, uma aliança, seja no casamento, ou seja, você com Deus, que é um casamento também. Quando você quer se aproximar de Deus e quer conhecer a Deus, na verdade, você está se colocando na posição de ser a igreja, a noiva de Cristo. E como toda noiva, ela quer casar com seu noivo. A noiva é noiva porque deseja e planeja casar. O que a Bíblia fala da boda do Cordeiro. A boda do Cordeiro é a igreja que vai casar com seu noivo. Pela aliança que será estabelecido para amanhã viver eternamente com seu Senhor e se alegrar com Ele. Que coisa bonita. Então, essa aliança, se você quer ser noiva de Cristo,
ou pode ser também reportado no seu casamento, nesse entendimento, é necessário que ambas partes se comprometam a cumprir um propósito, uma promessa. Da parte de Deus é: Abraão, eu vou te abençoar. Olha só, Gênesis 17:3 diz: Abraão prostrou-se em rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, olha a parte de Deus, de minha parte, esta é a aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Ou seja, Deus deixa claro: eu vou cumprir a minha parte. Eu estou disposto a fazer a minha parte. Agora, no capítulo 9, Deus revela que para essa aliança dar certo, né, é necessário que a parte de Abraão seja cumprido fielmente. E olha que diz, palavra por palavra, diz assim: de sua parte, Abraão, de sua parte, guarda a minha aliança. Nós aprendemos que uma aliança, ela é real entre duas pessoas quando existe-se um compromisso real. Seja no casamento, ou seja com sua comunhão com Deus. Cada um deve fazer a sua parte respectiva e, obviamente, existem condições para que essa aliança seja mantida. Existe condição. A aliança é condicionada a certos princípios imprescindíveis para ser mantida. Querer fazer uma aliança com alguém, na verdade, vai muito além de apreciar essa pessoa. É muito mais além que tudo isso. O que mantém essa aliança não é um sentimento. Porque muitas pessoas se movem pela emoção. Muitas pessoas casam com uma pessoa apenas pelo sentimento, pela emoção. Nós não podemos, eu estou falando de um casamento bíblico, e eu não digo que nós não devemos amar Deus colocou a alma, devemos sentir amor. Obviamente, isso é parte daquilo que Deus colocou no coração do homem. Mas uma aliança é muito além do que um sentimento, de você sentir carinho, de você sentir amor pela pessoa. Vá muito mais além. É um compromisso. É um compromisso. Deus amou Abraão, obviamente, e com certeza viu em Abraão certas características que lhe aprazou para que seja escolhido entre todos, a fim de ser o patriarca. Eu não digo que não deve haver amor, como eu já lhe falei, mas não é pela falta de amor que se quebra uma aliança. Uma aliança pode ser quebrada. Uma aliança pode ser quebrada. Existem situações onde uma aliança pode ser quebrada? Sim. Sim, com certeza. Embora isso não agrada a Deus, mas é possível. E a Bíblia retrata, sim, casos, o próprio Deus, que tinha uma aliança com o seu povo. A primeira geração que entrou na terra, que entrou no deserto e que foi liberto e viu o mar se abrir, esse mesmo povo não viram
o cumprimento daquilo que Deus tinha prometido. Ou seja, a primeira geração. Por quê? Porque quebraram a aliança. Uma aliança pode ser quebrada? Sim. Agora, sabia que anteriormente a essa aliança que Deus estava prestes a fazer com Abraão, mas antes dela, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão? Sabia disso? Olha só, em Gênesis 15, 18, não precisa abrir, mas nós estamos no capítulo 17. No capítulo 15, versículo 18, veja o que aconteceu. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus fez uma aliança anteriormente com Abraão. Mas o que aconteceu com Abraão? Por que Deus fez de novo uma aliança? No recorrer do tempo, quando Deus fez uma aliança com ele no início, num tempo e num lapso de 10 anos, aproximadamente, né? Dos 89 anos até os 99, Abraão se esfriou. Abraão se esfriou na fé. E sabe que em nenhum momento a Bíblia relata a experiência que Deus falou com Abraão durante esses 10 anos. Ou seja, Deus ficou em silêncio 10 anos depois que Abraão gerou Ismael por intermédio de Agar, escrava de Sarai. Obviamente Deus não se agradou e houve, a partir daquele momento, um lapso de 10 anos no tempo, aonde não se fala absolutamente nada na Bíblia desse tempo. Mas, mesmo que Abraão tenha errado e pecado contra Deus, gerando Ismael, Deus não desistiu de Abraão. Reparem que Deus não desistiu de Abraão. Eu me atrevo a dizer que Deus, ele foi de novo até Abraão para reforçar a sua aliança com ele. Ou seja, Abraão foi reconquistado por Deus. Olha que lindo. Eu gostei dessa palavra, reconquistado. Porque muitas das vezes Deus vai, nos conquista, e o homem é especialista em se esfriar na fé. E o que acontece? Pela graça e misericórdia de Deus, por vocês serem escolhidos, ali nosso Deus usa outra forma, uma palavra, para lhe reconquistar, a fim de que o fogo do Espírito Santo venha novamente acender seu interior. Então, Abraão foi reconquistado pelo próprio Deus, que demonstrou insistência em manter seu propósito. Porque Deus não desistirá tão facilmente de vocês. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Agora, eu vou dar outro exemplo de uma aliança que Deus não quebrou por causa do erro do homem. Vocês lembram da aliança entre Jesus e Pedro? Pedro, Cefas, um homem pescador, colérico, carnal, que foi transformado passo a passo até se converter e ser chamado de homem de Deus.
o apóstolo Pedro. Nós vamos falar sobre essa aliança entre Pedro e Jesus. Mas por causa do erro de Pedro, Pedro errou muitas vezes. Pedro pecou muitas das vezes. Mas o pecado talvez mais conhecido de Pedro é quando Pedro negou Jesus. Vocês lembram disso, né? Inclusive como sinal, a fim de que Pedro se lembrasse do seu pecado, um galo cantou, para lembrar do pecado de Pedro. Mas quando Pedro negou Jesus, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Ele chorou amargamente, mas a sua culpabilidade o levou a voltar atrás. Ou seja, certamente para Pedro, esse pecado não tem perdão. Não. Eu andei 3 anos com Jesus, eu vi milagre, inclusive fui usado para expulsar demônio, porque Jesus enviava seus discípulos de 2 em 2 nas cidades, nos vilarejos, para expulsar demônio e curar os enfermos em nome dele, em nome de Jesus. Olha quantas experiências Pedro teve. E no final desses 3 anos, Pedro falha, nega Jesus, inclusive cortou a orelha de um homem chamado Malco, entendeu? Com a manifestação de um caráter de um homem explosivo, que teve vontade de matar pessoas, porque quem corta a orelha, obviamente, não foi o propósito de Pedro cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça. Essa é uma pregação que eu prego. Vocês podem ver essa pregação muito abençoada, né? Espada de Pedro, uma benção. Mas Pedro errou, Pedro pecou e cometeu pecados fortes. Pedro carregou nele um sentimento de culpabilidade. Pedro voltou atrás, não foi para Jerusalém, ele foi para Galileia, e Pedro saiu do trilho do propósito, do chamado dele, para voltar a ser um pescador. Ou seja, a profissão inicial de Pedro era trabalhar com a força do seu braço, aquele trabalho serviçal pesado, né, na sua época. E saiba que Deus não desistiu de Pedro, porque mesmo que Pedro pecou, na verdade, Pedro, ele aprendeu a vencer a sua carnalidade. Mas mesmo lutando e se esforçando, Pedro revelou suas limitações que restringiam o seu compromisso com Jesus. O que aconteceu depois? Vocês lembram o que aconteceu depois que Pedro pecasse? Jesus foi procurá-lo. Ele foi procurá-lo e Jesus foi reconquistando Pedro. Que coisa bonita. Jesus foi até a Galileia e a Bíblia diz que ele se apresentou na beira do mar da Galileia quando Pedro e João estavam pescando. Olha só, eu vou ler a passagem. Que linda. Veja o que aconteceu. O Senhor gritou em João 21:5. Filhinhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E Jesus diz: lacem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher as redes, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa,
pois havia tirado e lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. No versículo 21, 12. Jesus lhe diz, venha comer. Venha comer. Ou seja, Jesus convidou Pedro para se assentar na beira da praia e fazer um piquenique. É uma forma de Jesus dizer, as minhas misericórdias, Pedro, te alcançou. Porque Jesus diz, Jesus se aproximou, a Bíblia diz, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Mesmo com os erros de Pedro, Jesus não abandonou e não o destituiu da sua aliança. Vocês entendem por que eu estou falando isso? O europeu e a cultura ocidental, o brasileiro, ele tem uma facilidade de quebrar aliança, quebrar um casamento, quebrar sua aliança com Deus. Basta o pastor pecar, a pessoa se decepciona tanto que abandona Deus. Mas o que Deus tem a ver com a imprudência de uma liderança? Por isso que um líder verdadeiro tem que centralizar e levar você a Cristo e não idolatrá-lo. A aliança deve ser mantida. Mas quais são os limites de uma aliança? Até onde Deus permite que podemos quebrar uma aliança ou mantê-la? Antes de lhe dar a resposta, vocês devem entender que a aliança, ela deve ser alimentada. Ela deve ser conquistada a vida toda para ser mantida. Agora, vocês podem se perguntar o seguinte: até quando minha aliança é válida? Até quando o pacto que eu fiz com meu esposo ou minha esposa, ou com minha igreja, ou com meu pastor, é válida? Bom, se uma aliança demanda compromisso de ambas partes, se o outro se recusa a fazer a parte dele, a grande pergunta é: será que posso quebrá-la? Será que eu estou no direito de quebrar essa aliança porque a outra parte não está fazendo? Bom, ali está a resposta que todos precisam guardar com chave de ouro. Vocês que estão nos vendo e assistindo neste momento, vocês podem estarem cansados ao ponto que suas forças físicas ou inclusive emocionais não estão aguentando. Pastor Cris, eu não aguento mais essa situação, essa aliança, porque um dia eu disse sim para minha esposa, ou disse sim para minha esposa, mas já chegou no limite. Mas, escutem bem, não são as forças físicas ou a sua capacidade de suportar os erros dos outros que determinam até onde você irá cumprir com sua aliança conjugal. Isso é muito importante. Você não avalia o fim da sua aliança conjugal
pelo fato de você ser esgotado fisicamente ou emocionalmente. Você pode estar a bordo de decidir romper a sua aliança porque você não vê mais esperança de mudança no outro. Mas quem determina quando se inicia uma aliança e quando ela acaba, não é você, mas sim a revelação que vem de Deus. Pelo homem, o homem quebra a aliança quando Deus não se agrada e não pediu para você fazê-lo. Deus é quem determina onde você deve colocar as suas estacas e o tempo que você deverá suportar para salvar ou quebrar essa aliança. No casamento, se existe alguns pontos que Deus permite a quebra de um casamento. Se houver adultério. Se houver adultério, a Bíblia fala que a pessoa pode se separar. Podem se separar. Mas a mulher não pode casar mais. Se você não sabia, mas você está prestes a casar ou já casou, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Então, e que isso seja claro. Mas Deus é quem determina aonde você deve colocar as suas estacas. E o tempo que você deverá suportar para salvar ou quebrar essa aliança. Lembra-se da parábola da figueira? Eu preguei essa palavra no início, na abertura, e eu aconselho vocês a ouvir essa palavra na abertura do ministério. Tremenda palavra. Pois na parábola da figueira, quem determinou 3 anos de longanimidade e paciência para a figueira foi o dono da vinha. Foi o dono da vinha, ou seja, Deus é Ele que determina o lapso de tempo que essa pessoa será digna ou não de prevalecer e de ter misericórdia. Jesus diz, aliás, Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Cabe a Deus de liberar mais misericórdia para um e menos misericórdia para outro. Vai depender de quem? Vai depender de quê? Vai depender daquilo que Deus pensa acerca do assunto. Mas para estabelecer tais decisões, você tem que ser um homem ou uma mulher que ouve Deus. Se você não é um homem ou uma mulher que tem a capacidade de ter uma comunhão e ser santo, porque só em santidade Deus fala, que seja claro, Deus fala sim, mas em santidade. Em santidade o Senhor, se você ouve a voz de Deus, por sonho, por visão, pela palavra, e tem dom da palavra de Deus para ter essa revelação dentro de você, então, faça a pena e tome as decisões em função da revelação e não da sua capacidade de você suportar ou não pelas suas forças físicas ou emocionais que você aguentem ou não, porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Deus terá a capacitação, e tem a capacitação de fortalecer e renovar as suas forças físicas para suportar quando Ele diz, aguenta mais. Aguenta mais. Aguenta mais. Traz resultado, viu? Quando Deus te fala, aguenta mais. Quando as suas forças não aguentam mais,
é porque você precisa se renovar nele. Às vezes suas forças aguentam e suas emoções aguentam. E Deus diz, quebra. Acredita? Acredite nisso? Tudo é debaixo da obediência de Deus. Então, quem decide destituir e tirar o nome de alguns no livro da vida, quem decide? Sabia que a Bíblia fala no livro de Apocalipse que alguns nomes serão tirados do livro da vida. Ou seja, essas pessoas estavam inscritas, eram planejadas para serem salvas, mas no recorrer da vida dessas pessoas, que entraram na obediência, Deus decidiu tirar o nome do livro da vida desses escolhidos. Então, mesmo que essas pessoas desobedecem a Deus, Deus é o único que é capaz de quebrar sua aliança. E todas as alianças que vocês fizeram, quem manda para você desfazer ou prevalecer é Deus e não você. Porque se você quer viver para Cristo, não sou eu, mas eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Muitos, infelizmente, pensam falar com Deus, mas não falam com Deus. E inventem vozes, inventem revelação que Deus nunca falou. Isso é o grande problema. A mente do homem, ela é mestre em criar situação por causa do desejo e concupiscência do homem em criar aquilo que não existe. Na Bíblia está lotado de situações onde falsos profetas dizem, assim diz o Senhor, e Deus diz, é a pura invenção da mente do homem para agradar ou para cumprir certos desejos do coração do homem, quando Deus não falou. Então, quem decide destituir e tirar o nome de alguns no livro da vida é Deus, não é você. Mesmo que a pessoa lhe persegue e lhe humilha durante um bom tempo, mesmo assim, é Deus que revela a um filho de Deus até quando deverá suportar. Tremendo. Lembra do profeta Samuel? O profeta Samuel, ele quis ter compaixão de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. E Samuel era o profeta que era o porta-voz de Deus para o rei. Naquele tempo, o profeta ele podia entrar na sala do rei sem pedir autorização. Ele entrava porque era o profeta. Ele era o homem mais respeitado e honrado na sua época pelos reis. Samuel tinha um carinho muito especial. Ou seja, as emoções de Samuel por Saul eram florescidas. Samuel amava Saul. Mas Deus disse a Samuel, até quando terás compaixão de Saul? Porque eu o rejeitei. Gente, a aliança, ela não acaba pelas suas capacidades de suportar ou não a injustiça. Porque Saul estava sendo injusto no seu reinado. Ele começou bem e depois pirou. E começou a desobedecer em áreas na vida dele. A aliança, ela acaba quando Deus orienta e diz que acabou. Não é o profeta que decide, é Deus através do profeta.
E mesmo que Samuel tivesse compaixão de Saul e queria prevalecer, continuar e revelar as coisas de Deus e derramar misericórdia para Saul, Deus diz: chega. Olha só. Quem decide é Deus. Não é as emoções do profeta. É Deus. E quando muitos pensavam que Davi seria digno de morte, lembra do rei Davi? Pela sua deslealdade em tomar a mulher do outro e matá-lo. Pois mesmo Davi, tendo matado um homem de confiança e colocando na primeira fileira para que seja sacrificado, olha aí que maldade, e tomar a esposa dele, pois Deus diz: ainda não acabou. E eu não vou quebrar ainda a minha aliança com Davi. Quando o povo no deserto murmurou e se rebelou, manifestando idolatria e feitiçaria, Deus ainda pediu a Moisés o quê? Paciência e longanimidade. Mas quando esse povo gastou toda a longanimidade de Deus, Deus diz: chega, acabou. Quem determina quando uma aliança é quebrada é Deus, não você. Então, nós aprendemos que para que haja uma aliança, ambos devem se comprometer, se doar e se sacrificar. Agora, que aliança Abraão teve que guardar? Que aliança Abraão teve que guardar? Vamos ler no versículo 10 e eu termino. Diz assim: esta minha aliança com você e com seus descendentes, assim diz o Senhor, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre você serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Ou seja, para que a aliança se estabeleça, Abraão teve que ensinar a circuncisão para a sua geração. A circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão, o que os judeus até o dia de hoje praticam, né? Quando os filhos, os meninos, né, nascem aos 8 dias, né, depois do menino nascer, eles cortam um pedaço do prepúcio do homem. Ele é cortado. E a simbologia nisso, existe uma simbologia, é que haja um derramamento de sangue. O homem, o menino, ao cortar o prepúcio, há um derramamento de sangue. E ali está a revelação, que para que haja uma aliança entre duas pessoas, deve ter derramamento de sangue de ambas partes. E isso reforça o fato que ambos deverão doar sua vida para esse propósito. É uma simbologia. Abraão, a tua geração, todos que são filhos de Abraão, devem cortar seu prepúcio. Não quer dizer que agora todos vocês vão ter que cortar seu prepúcio, mas é uma simbologia de que Deus espera de cada um de nós, que para que essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão, e se você é filho de Abraão, é necessário que você se coloque como sacrifício, pois a palavra de Deus diz: apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ser um sacrifício
é fazer aquilo que muitas das vezes vocês não querem fazer. Porque a vida cristã não é pedir a Deus aquilo que a sua vontade pede para ser cumprida. Eu sei que isso é ensinado em inúmeras igrejas por aí. Por isso que a igreja contemporânea, infelizmente, na sua maioria, está preparando uma geração pedente de Deus, pedidoras de Deus, que pede a Deus, que pede a Deus, que pede a Deus, e tem a concepção de Deus como um ser superior que está na obrigação de cumprir aquilo que os desejos egocêntricos do homem pedem. Mas isso está erradíssimo. Isto está errado. Por meio dessa revelação, eu quero que vocês entendam o que é uma aliança. Ter um compromisso de oração, ter um compromisso devocional, ter um compromisso de se humilhar e confessar seus pecados uns aos outros, as suas dificuldades, mostrar sua nudez. A nudez é o pecado, ou seja, a sua vergonha. Às vezes tem vergonha, né, de falar a verdade, de procurar teu líder e dizer, realmente eu pequei ali. Mas para fazer isso, vocês têm que ser o sacrifício. Você não se preocupa mais em viver para você mesmo. Vocês entendem que as condições para manter essa aliança é morrer. Vocês estão dispostos a morrer para Cristo? De defender essa aliança, de manter essa aliança? Tem certeza? Então, Deus preparará situações para que essa aliança seja colocada à prova. E lembre-se que mesmo Deus tenha um propósito com vocês, uma aliança, se você desejar ter uma aliança com Ele, essa aliança, ela termina não quando você determinou, e nem por sentimento de culpabilidade. Porque muitos pensam que a aliança acabou com Deus, porque eu cometi muitos pecados abomináveis, gigantescos, do tamanho dessa sala. Não é você que determina até onde as misericórdias de Deus os alcançará. É Deus que decide. E se essa palavra lhe alcançou, mesmo que vocês carregam muitas coisas do passado, que até o dia de hoje tem dificuldade de perdoar em si mesmo, pois perdoe-se a si mesmo. Porque essa é a oportunidade que o próprio Senhor lhe dá para assim renovar sua aliança e fazer com que Deus vá até você e recupere aquilo que por falha sua, porque Deus não falha, você tenha perdido. Se teve chance com Pedro, por que não teria chance com você? Mas dessa vez, com a revelação, inserido no ministério, ajudada por uma liderança sábia que terá condição de lhe apresentar
da forma que Deus quer que você se apresente. Vamos orar. Vocês estão se vendo nessa palavra? Essa palavra é viva para falar com você? Então, querido ou querida, fecha seus olhos e deixa que essa oração possa ministrar em você. Meu Senhor, já há tempo que o Espírito Santo está me usando para se convencer essa pessoa de que, mesmo que haja 10 anos passando-se, que Abraão se desviou, que as experiências contigo não houve mais, pois o Senhor é quem reconquista. O Senhor é quem se aproxima. Eu lhe agradeço por me usar, a fim de que essa pessoa tenha mais uma chance ou mais de errar. Nós valorizaremos, obviamente, a graça que está sendo derramada hoje aqui. Mas, meu Senhor, que essa palavra, essa revelação, possa fortalecer essa vida. Fortalecer essa vida para levar essa pessoa à maturidade, a fim de que essa pessoa discerne o tempo, o momento em que o Senhor dirá, continua, ou para ali. Para isso é necessário ter maturidade e entendimento. E no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fortalece as forças físicas e emocionais dessa pessoa. Revigora o entendimento dessa vida. As forças dessa vida. E que o perdão, mesmo que seja 70 vezes 7, necessário em aplicar por dia, então que seja feita isso. Até quando, Senhor? Até que Deus determina. É muitos pecados, né? 70 vezes 7 por dia, né? Mas a longanimidade é Tu, Senhor, que a determina. As misericórdias e a porção da misericórdia é Tu que a determinou. Submetemos a Deus todo o nosso ser, para que nada de você seja aplicado, seja vivido, para que vocês não venham trazer consequências drásticas na sua vida. Se atentamente ouvirem a voz de Deus, tudo irá bem. Em nome de Jesus. Amém.